Olá, caríssimos! Hoje eu trago uma informação para vocês muito interessante e passo aqui algumas recomendações sobre desabafos e utilização de redes sociais, né, para poder ali cobrar outras pessoas. O site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele publicou uma notícia dizendo que um casal que morava de aluguel, eles foram indenizados pelo locador por terem ali sofrido humilhações na internet. E o que aconteceu efetivamente? O dono do imóvel, ele não estava recebendo aluguel e resolveu então fazer cobrança, né, fazer pressão junto aos locatários, colocando o nome deles, mas não só colocando, como linkando as contas deles das redes sociais, do Facebook, né, colocando ali vários predicados depreciativos, como forma de pressão. Bom, a esposa, né, a mulher lá no casal, ela ingressou com uma demanda reparatória e comprovou ali que o marido tinha perdido 2 dedos da mão, por isso que houve o atraso, porque ele acabou, nós sabemos que afastamento superior a 15 dias do trabalho faz com que o sujeito, o pessoal fala, você vai receber pela caixa, né? Ele vai ter que receber um benefício previdenciário. E isso não sai rapidamente, então nesse delay ele ficou devendo aluguel. E aí, então, com o entendimento de que rede social não é local para desabafo nem cobrança, né, o Tribunal de Justiça de Minas, por meio da sua 11ª Câmara de Direito Privado, confirmou a sentença de piso, né, a sentença de primeiro grau, proferida pelo juiz da comarca de Monte Carmelo, no sentido de que, sim, houve caracterização de dano moral e, portanto, deve ser reparado todos esses danos que foram sofridos pelas vítimas, né? Inclusive, comentar aqui uma curiosidade, na época em que nós usávamos o cheque, era muito comum que os donos de padaria, eles colocassem nos guichês esses cheques. Então os guichês da padaria ficavam cheios, eram guichês de vidro, né? Cheio de cheque ali para as pessoas verem, cheque já com carimbo, já da segunda reapresentação e volta sem fundos. Era a forma como eles encontravam para poder expor, humilhar ali os devedores. Postos de gasolina, idem. E o que aconteceu? Essa conduta também já havia sido considerada como abusiva. Só que assim, o dono do estabelecimento, da padaria, do posto, falava, poxa, mas como é que eu faço, né? O sujeito veio aqui, ele colocou 5 litros de gasolina, né? Deu um cheque aqui, se fosse hoje em dia, ia dar uma quantia muito alta, né? Mas, brincadeiras à parte, era uma quantia baixa, então de R$ 50, equivalente a R$ 50, a R$ 30, que para contratar um advogado, né, ficaria mais caro os honorários do profissional do que o próprio valor a ser recebido. Né? É o que se vulgarmente fala, fica mais caro o caldo do que o frango. Então, nesse sentido, né, os donos de padaria, donos de poste de outros estabelecimentos, fixavam, né, esses cheques lá no guichê. Esse caso aqui, então, o sujeito ele foi seguindo o mesmo caminho, mas, né, se deparou diante de uma demanda reparatória. E é importante eu destacar para vocês que nós temos 2 enunciados muito importantes que tratam dessa questão e foram criados esses enunciados no Conselho da Justiça Federal. Um na 7ª Jornada de Direito Civil e o outro na 8ª Jornada de Direito Civil. O enunciado da 7ª Jornada de Direito Civil é o enunciado número 587. Ele fala o seguinte, que, vou ler aqui, o dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida desse bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo dispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do ofensor para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de dano in re ipsa. Em outras palavras aqui, traduzindo, diz o seguinte, esse enunciado 587. Quando a pessoa usa a imagem da outra, tá, eu não preciso nem comprovar, já se presume uma lesão ao direito da imagem, tá? Independente de outros, né, a honra, a dignidade e etc. E nós temos outro enunciado que foi erigido na 8ª Jornada de Direito Civil, né, do Conselho de Justiça Federal, que é o enunciado número 613.
e ele diz o seguinte: a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico. Ou seja, o seu direito termina quando começa o meu. A sua liberdade de expressão, tá, ela pode ser utilizada até o momento em que ela não comece a ofender, quando começa a atropelar reputações, né? Isso é muito importante que seja sempre claro, porque às vezes as pessoas começam a gravar áudios ou colocam um textão, né, lá no Instagram, no Facebook, sentando a lenha em alguém, tá? Isso é muito perigoso, tá? Então, se vocês conhecem alguém que faça isso, vocês têm a liberdade de chegar nessa pessoa e falar, diga a ela que ela está correndo um grande risco de ter que indenizar uma outra pessoa. A sentença de indenização, em primeira instância, foi no valor de R$ 5.000. Já em segunda instância, foi confirmada a lesão, né, mas foi reduzida para R$ 4.000. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você, tá? E não deixe então de acompanhar o nosso canal e as notícias jurídicas que nele são publicadas semanalmente. Um grande abraço e até a próxima.